noite. No Globo Repórter de hoje falaremos sobre a substância psicoativa mais popular do mundo, o etanol. E junto a essa popularidade, vem diversas propagandas a qual enaltecem o seu uso, mas banalizam os seus efeitos nocivos. E é sobre essas problemáticas que abordaremos. As consequências do seu uso são direta e indireta. Indiretamente temos vários problemas sociais e diretamente temos o prejuízo à vida. E quando esses prejuízos acometem vidas a qual não tiveram escolha do uso das substâncias. Estamos falando de bebês que ainda no ventre das suas mães são prejudicados pelo uso. E agora vamos com Naessa Rodrigues no Hospital Santa Casa, que irá explanar mais sobre esse assunto. Boa noite, Nara. Me encontro aqui na maternidade do Hospital Santa Casa em Montes Claros, onde vem ocorrendo nos últimos tempos um aumento cada vez mais significativo de bebês que estão nascendo com má formação ou que nasceram de parto prematuro. Foi analisada toda essa situação e identificou que as mães dessas crianças ou eram alcoólatras ou ingeriram alguma quantidade de álcool, ou seja, etanol, no decorrer da gestação. A exposição do etanol ao feto é muito prejudicial e pode acarretar efeitos colaterais no desenvolvimento desse bebê. Como isso ocorre? Quando a mãe ingere uma determinada quantidade de álcool, demora somente 10 minutos para que essa substância chegue ao feto. Como ocorre tal coisa? Como o álcool se dá de distribuição pela corrente sanguínea, através da corrente sanguínea, passando pela placenta e chegando ao feto. Quando essa substância chega ao feto, ela demora, como o fígado do feto ainda está em desenvolvimento, demora 2 vezes mais para ele metabolizar a quantidade no organismo dele. Quer dizer que é 2 vezes mais lento do que o organismo da mãe. Lembrando que não só prejudica o bebê, também prejudica a mãe. Agora, essa dificuldade de metabolizar o álcool no feto acaba levando ao acúmulo de álcool, de etanol, no organismo do feto, o que prejudica o desenvolvimento celular dele, podendo levar a má formação fetal, levar a abortos espontâneos, levar também a parto prematuro, isso no decorrer da gravidez. Tanto que o álcool não depende em questão de quantidade. Qualquer quantidade de álcool e a fase gestacional interfere. Sendo assim, é importante que haja detecção precoce do contato do etanol, ou seja, do álcool, com o feto na vida intrauterina, para que não haja efeitos adversos secundários. O que seriam esses efeitos adversos secundários? Seria o fato de quando a criança se desenvolver e crescer, ela possuir retardo mental, problemas de comportamento, baixo peso, além de problemas psicomotores e neurocentrais, dificultando assim a vida e o desenvolvimento dessa criança até a fase adulta. Sendo assim, é importante que haja uma conscientização com a mãe, para que tanto ela não ingera no decorrer da gravidez, ou se ela ingeriu a quantidade de álcool, parar imediatamente, pois dependendo da quantidade da fase gestacional, pode ocorrer essas diversas consequências já citadas, assim fazendo que observamos essas consequências também conhecidas como doença espectral, evitando assim a doença espectral do álcool fetal, ou chamada de síndrome do álcool. Lembrando que nenhuma dose é segura e recomendada para a gestante na gravidez. Obrigada e boa noite. Grande parte dos alcoólatras tem o seu primeiro contato com álcool na infância ou na adolescência. Seria isso uma herança cultural? É o que veremos agora com a repórter Caroline Souza. O alcoolismo na adolescência é um assunto bastante preocupante para pais e responsáveis de jovens e adolescentes. É comum que na adolescência haja uma busca por novas experiências e sensações, e é nesse contexto que se inserem grandes preocupações associadas à fase da vida, que são os riscos relacionados a bebidas e outras drogas. Estudos apontam o álcool como o maior utilizado no mundo inteiro.
No Brasil, esse hábito está inserido na cultura e, como um fato social, não é só aceito, mas também frequentemente reforçado. Segundo dados da Associação Brasileira de Pediatria, 40% dos jovens tiveram o primeiro consumo com a bebida alcoólica dos 12 ou 13 anos de idade. E o que mais assusta nesses dados é que foi dentro de casa e na influência de familiares ou conhecidos. O álcool é a principal causa de mortes entre adolescentes de 15 a 24 anos. Essas mortes são ocorridas em acidentes de trânsito, homicídios, suicídios e até mesmo com armas de fogo. A intoxicação pelo consumo excessivo de álcool a longo prazo é um fator de risco para diversas doenças, como cirrose hepática, hipertensão arterial, depressão e outros tipos de câncer. A ingestão de grande quantidade de álcool em um curto período também pode causar inúmeros transtornos conforme a sua concentração no sangue. Inicialmente age como um estimulante, deixando a pessoa eufórica e desinibida, mas à medida que a dose vai aumentando, começa a surgir efeitos depressores, levando à diminuição da coordenação motora, reflexos, deixando a pessoa sonolenta. Isso varia de cada indivíduo. Evidências mostram que a cerveja é a principal bebida consumida. E a diversão, a companhia dos amigos, a fuga da realidade são as principais finalidades para esse consumo nessa faixa etária. A facilidade de acesso incentiva a prática da ingestão do álcool. Nesse sentido, reforça-se a necessidade de investimento em educação em saúde junto aos adolescentes, especialmente sobre os riscos do uso ou abuso dessas bebidas alcoólicas, visto que estão em uma fase de grandes mudanças físicas, psíquicas e sociais. Portanto, investir em estratégias de educação em saúde nessa faixa etária pode minimizar consideravelmente os danos causados pelo uso do álcool. E quando o uso do etanol perdura até a terceira idade? Quais os danos, as consequências, os efeitos nocivos? O nosso repórter Marco Neres irá esclarecer essas dúvidas. Boa noite aos telespectadores. De acordo com o CISA, que é o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, com o avançar da idade, interfere na sensibilidade ao álcool. E nos idosos, percebe-se um aumento dessa sensibilidade ao álcool, já que o envelhecimento pode diminuir a tolerância do corpo para essa substância com as mudanças do organismo, como capacidade de metabolização hepática e função renal, além de mudanças na composição corporal, com maior tendência à desidratação. Geralmente os idosos tomam diversos medicamentos. O álcool pode alterar o efeito ou causar algum problema por isso. Alguns desses medicamentos são utilizados para o tratamento de problemas cardíacos, enquanto outros para diabetes ou depressão. São fármacos que diferem entre si, mas que na maioria das vezes interagem com o álcool de alguma forma. O álcool pode interferir nos efeitos de medicamentos ou vice-versa. Pode ocorrer redução da eficácia e, de acordo com a projeção do IBGE, em 2025 o Brasil terá cerca de 216 milhões de habitantes, dos quais 32 milhões serão idosos. Segundo a revista nacional do Instituto de Álcool e a Associação Americana de Geriatria, estimam que entre 2 a 3% das mulheres e 9 a 10% dos homens acima de 65 se envolvem em consumo alcoólico de risco. No primeiro levantamento nacional sobre o consumo de álcool, LENAD, constatou-se que 7% da população brasileira acima dos 60 anos faz uso diário de álcool. Os efeitos do álcool são mais intensos nos idosos em razão das alterações fisiológicas do envelhecimento. O alcoolismo entre os idosos pode causar ainda acidentes como os de carro e existem danos da Organização Mundial de Saúde que ligam o álcool à terceira idade e 30% dos casos de suicídio, 50% de afogamento. Ademais, também pode causar efeitos secundários como náusea, vômito, cefaleia e vertigem. O uso concomitante de álcool com outros depressores do sistema nervoso central, tranquilizantes, antihistamínicos, ansiolíticos, analgésicos, antidepressivos, faz com que certos efeitos sejam exacerbados, como sedação, sonolência, perda de coordenação motora e de memória. Isso expõe o indivíduo idoso a maior risco de queda, acidentes, intoxicação e até mesmo morte. Transtornos por uso de álcool em idosos são comuns
Com isso, eles podem desenvolver como consequências quadros de depressão, irritabilidade, confusão mental, né? E além disso podem apresentar deficiências nutricionais associadas ao uso crônico de álcool, que pode levar a quadros neurológicos e demências, alterações para o risco cardiovascular. Um quadro, portanto, que precisa ser levado sempre em conta em qualquer idade. De Marcos Neri para o Globo Repórter. Esse foi o nosso programa de hoje. Obrigado pela audiência e boa noite.